Oi galera, tudo bem com vocês? Bom, então como combinado, hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre estresse e dor. Qual que é a relação do estresse com a dor? Porque quando a gente fica muito estressado, quando a gente passa por uma situação de grande estresse, logo em seguida vem uma dor no corpo inteiro. E por que as pessoas que vivem constantemente em situação de estresse elas sentem mais dores físicas, elas têm mais inflamações e mais dores no corpo? Vocês já perceberam isso? Que quem vive em situação constante de estresse sempre tem alguma inflamação ou alguma dor no corpo? Então é sobre isso que a gente vai começar a falar hoje, tá? Então o nosso primeiro vídeo vai ser aí uma explicaçãozinha do que é o estresse e por que o estresse gera essa dor física na gente. Então vamos começar entendendo o que é o estresse, o que é uma situação de estresse. O estresse nada mais é do que um estímulo que a gente tem no nosso sistema fisiológico que vai despertar vários sistemas que temos dentro de nós. Entre esses sistemas é despertado o sistema de fuga ou luta, que é um sistema primitivo que a gente tem no nosso corpo, que antigamente, lá nos nossos primórdios, era um dos sistemas que nos mantinham vivos, que era principal para nos manter vivos. Porque afinal de contas, quando a gente se deparava com algum perigo, com alguma situação de estresse, a gente tem que reagir. E antigamente, lá nos primórdios, as situações de estresse, diferente de hoje em dia, eram perigos tipo animais, coisas mais relacionadas ao ambiente, mais ao meio ambiente. E hoje em dia a gente tem que lidar com o estresse de forma diferente, só que o nosso corpo não entende isso. E uma da ação que ocorre quando a gente ativa esse nosso sistema de fuga ou luta é a produção de hormônios. E um dos hormônios que são produzidos, até o mais conhecido, é a adrenalina. Vocês já devem ter ouvido falar da adrenalina, né? E a adrenalina, ela vai nos causar várias reações no nosso corpo. Por exemplo, ela vai aumentar a circulação sanguínea, ela vai disparar o coração, ela vai aumentar a frequência respiratória, ela vai aumentar o seu processo de pensamento, a atividade neural no seu cérebro vai ser aumentada, ela vai aumentar também a quantidade de sangue nos nossos músculos. E por que tudo isso vai ocorrer? Porque, como eu disse, quando a gente está numa situação de estresse, é ativado um sistema chamado fuga ou luta. Então, quando a gente precisa fugir ou lutar por algum motivo, a gente precisa estar com esse sistema ativado. Só que assim, como eu já citei para vocês no início do vídeo, hoje em dia, as nossas situações de estresse são diferentes. E nem sempre a gente pode lutar ou fugir da situação. Então é por isso que ela nos gera tantos problemas e tantos mal-estar hoje em dia. Porque é desencadeado todo esse sistema que eu falei para vocês no nosso corpo, aumenta a circulação sanguínea, aumenta a frequência cardíaca, respiratória, tudo isso para nos preparar o nosso corpo físico para uma ação. Só que nem sempre essa ação ocorre, porque afinal de contas, no mundo que vivemos hoje em dia, a gente não pode viver brigando nem fugindo de tudo. E tem algumas lutas que a gente tem que enfrentar durante o dia a dia, que requer calma, paciência e lidar com esse sistema que já está ativado, que está com tudo isso já ocorrendo e você tem que saber lidar com isso. E este fato da gente ter que aprender a lidar com toda essa cascata de acontecimento que ocorre fisiologicamente com a gente, vai ter interferência no nosso emocional. Primeiro que o nosso corpo vai estar com vários sistemas ali ativados que na verdade não serão utilizados. E isso vai estar já nos gerando um estresse fisiológico. E aí ainda temos a situação que é o que nos colocou nesse estresse fisiológico que vai nos gerar um estresse emocional. Então assim, primeiro, por que estresse causa dor? Quando a gente passa por uma situação que é um estresse muito intenso, que você fica ali naquela situação, que você tá com a musculatura toda tensa, que você tá nervoso, que você tá estressado, ele vai gerar reações tanto em homens quanto em mulheres, tá? Então assim, quando a gente tá nessa situação de tensão extrema, quando a gente passa pela situação de relaxar, é muito comum a gente ouvir as pessoas relatarem que sente dores no corpo inteiro, em toda a musculatura, nas articulações, realmente dos pés à cabeça. E por que essa dor ocorre depois de uma situação de grande estresse?
Bom, primeiro por causa de todo aquele sistema que foi ativado fisiológico. E segundo, que quando a gente está em estresse, a gente se contrai, a gente fica tenso. A gente tem o hábito de subir o ombro, trava a mandíbula, a gente trava o corpo todo. Então, uma situação de estresse vai nos gerar dor física por causa do sistema fisiológico que foi ativado e por causa da tensão que a gente gera nessa musculatura. Então, uma situação que causa um estresse muito grande ali, pontual, imediato, vai nos gerar essas dores físicas por causa dessas ativações fisiológicas que ocorrem no nosso corpo. E por que aqueles meus estresses diários que eu passo todo dia também me gera dor? Bom, primeiro ponto, quando a gente passa por estresse diariamente, a gente também acaba tensionando a musculatura, a gente também acaba gerando esse estresse muscular. Então, consequentemente, a gente vai gerar dor devido a esse estresse muscular. E aí tem um outro porém. Quando a gente fica constantemente em situações de estresse, a gente começa a desenvolver também as dores que são psicossomáticas, que vêm do nosso emocional para o nosso físico, tá? E aí, quando a gente continua naquela situação de estresse diária, pode desenvolver até outros problemas que aí é um assunto à parte. Mas assim, o porquê que aquele estresse diário que eu tô sempre ali passando no meu dia a dia vai gerar essas dores psicossomáticas? Então, essas dores psicossomáticas, elas vão trazer para o nosso físico aquelas dores emocionais que temos lá dentro de nós. Então, sabe aquelas coisas que a gente fica lá remoendo, que a gente fica lá pensando, que fica ali machucando a gente? Quando a gente não consegue resolver ela lá dentro, lá no nosso emocional, ela acaba aflorando para o nosso físico. Por quê? Porque ela gera uma situação de estresse para o nosso organismo. Então, não é que há um fator de estresse no meio ambiente que está me deixando tenso ou está ativando todos esses sistemas em mim, mas sou eu mesmo internamente que fico ali remoendo, pensando naquelas coisas que acabo desencadeando esse sistema de estresse de hormônios no meu corpo, acabo gerando essa sensação de tensão muscular e acabo gerando dores e inflamações no meu corpo nesses estresses diários. Vocês vão falar assim pra mim: tá bom, Nil, eu entendi por que eu tenho dor, mas por que eu tenho inflamação por causa do estresse? Bom, quando a gente fica por muito tempo com uma musculatura tensionada, uma musculatura encurtada, a gente acaba gerando ali um processo inflamatório, porque a nossa musculatura ela é elástica, então a gente consegue esticar e dobrar o nosso músculo. E quando ele fica o tempo todo ali tensionado, a gente acaba exigindo demais dele e acaba alterando a fisiologia que ocorre ali no local também. E é por isso que a gente gera inflamações. E como que a gente faz quando a gente tem dores geradas por situações de estresse? E aí, eu tenho que viver com isso? Eu vou viver eternamente com dor? Não tem mais o que fazer? Não é bem assim. E é sobre isso que a gente vai estar conversando aí no decorrer, espero que dessa semana, se não no máximo desse mês, galera. E só para vocês ficarem um pouquinho por dentro aí dos assuntos que eu vou abordar pra gente estar tratando, melhorando essas situações de estresse que geram dores e geram inflamações também, eu vou falar para vocês assim rapidamente um pouquinho sobre os tratamentos, mas eu vou voltar para a gente falar mais profundamente sobre os tratamentos também, tá? Então, alguns dos tratamentos que podem nos ajudar em situações de estresse que causam dor, que causam inflamações, são exercícios físicos, a auriculoterapia ajuda muito, temos fitoterápicos maravilhosos para ajudar isso nessa parte, por sinal temos fitoterápicos novos no mercado aí que ajudam muito, que também são polêmicos, iremos falar sobre ele. Também temos o reiki que vai ajudar também nessa situação de estresse, então fiquem ligadinhos aqui comigo que eu volto explicando todos esses modos de tratar a dor por estresse. Até mais, galera!